Gente, nossa série sobre ansiedade, o nome da pregação de hoje é Ansiedade e a nossa falsa crença de controle. Eu vou tentar mostrar hoje para vocês que uma das causas de os homens andarem ansiosos é porque eles acham que eles podem alguma coisa. Os homens acham que têm controle de alguma coisa e não têm controle de nada mesmo. Mas quando você tem a falsa ilusão de que você controla a sua vida, você fica ansioso. Por quê? Quando você acha que você controla a sua vida, você acha que você é um Deus. E, obviamente, você é um Deus pequeno, muito pequeno. Não é confiável. E você sabe que você não é confiável. E por isso, você anda ansioso. Você não controla nada. Mas nada mesmo. Nem o fio de cabelo que cai da sua cabeça. Deus controla isso. E entender isso, e se render, simplesmente assim. Se render entendendo, eu não tenho controle de nada, nem de ninguém. Nem de mim eu tenho, nem de mim. Entender isso é o passo para descansar em Deus. E saber que Ele tem o controle. Isso é mais um remédio para aquilo que não é doença, para a ansiedade. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24? Isso mesmo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vamos ler desde o verso 19, vai. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. É isso mesmo, eu vou falar sobre ansiedade, e olha o que eu estou lendo. Porque o contexto aqui é sobre isso. Antes de Jesus falar sobre ansiedade, ele falou sobre questão financeira, sobre dinheiro, sobre amor ao dinheiro. Olha, você vai entender daqui a pouco a conexão. Verso 21 de novo, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se você faz do dinheiro o seu tesouro, você vai ficar ansioso. Não tem como. Mas se você faz de Jesus o seu tesouro, aí você não vai andar ansioso. Por quê? O tesouro desta terra os homens podem tirar, mas Jesus ninguém pode tirar de você. Verso 22, a candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se portanto a luz que em ti há forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. E aqui, quais são os dois senhores? Um é Jesus e o outro é o dinheiro. Ele não está dizendo que é errado ter dinheiro, pelo amor de Deus. Mas é a ideia aqui de fazer do dinheiro a sua segurança, o seu objetivo de vida, fazer dele o seu Deus. É ele que garante você estabilidade, você acredita. Se você acredita nisso, você fez do dinheiro o seu Deus. Verso 25. Por isso vos digo, está vendo a conexão? É Jesus que está fazendo a conexão. Por isso, ou seja, com base em tudo que ele falou sobre amar o dinheiro, sobre fazer do dinheiro um Deus, aí ele introduz o assunto da ansiedade. Verso 25, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, ou seja, a vida não é mais importante. O corpo humano não é mais importante do que a comida. E o corpo mais do que o vestuário. O corpo não é mais importante que a roupa que cobre esse corpo? Verso 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. As irmãs ficaram felizes, né? Eu acho que as irmãs ficaram felizes, tá vendo? Prometeu que vai cuidar da sua roupa, irmã. É o que o texto está dizendo. Verso 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos?
pois os gentios é que procuram todas essas coisas. Eles é que ficam preocupados com isso. Eles é que colocam o coração nisso. Eles é que vivem apenas para conquistar isso. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aqui, todas estas coisas, essas que ele acabou de dizer: a roupa, a comida, as necessidades que a gente tem aí para existir. Verso 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. A versão revista atualizada, mais famosa, basta ao dia o seu próprio mal. Até aí eu vou explicando isso para vocês aqui. No verso 25, Jesus disse: não ande ansioso. No verso 30, ele diz: homens de pequena fé. Não ande ansioso, depois, homens de pequena fé. Mostrando, sim, aquilo que eu já falei para vocês outras e outras vezes, que a raiz da ansiedade é sempre a incredulidade. Preocupação com as necessidades e com a duração da nossa vida, diz Jesus Cristo, tem a ver com incredulidade. Falta de confiança em um Deus todo-poderoso e que nos ama. Falta de confiança em um Deus todo-poderoso e que nos ama. Vamos começar então. Primeiro, a vida é mais importante do que o alimento. Não é a vida mais importante, é isso que ele quer dizer aqui. Não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? O que vale mais? Trigo ou corpo humano? Um pé de alface ou um ser feito à imagem de Deus? Quem determinou o valor das coisas? Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Antes do verso 25, antes de falar sobre ansiedade, Jesus está falando dos homens que valorizam as coisas materiais. Antes de falar para mim e para você não andarmos ansiosos e não colocarmos o nosso coração nas coisas materiais, Jesus diz que nós não devemos amar o dinheiro, ficar preocupado em acumular e acumular e acumular. Os ímpios são assim. E disse que o nosso tesouro, o nosso coração, deve estar em Deus e não nas riquezas deste mundo. Pois bem, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: vocês podem ter perdido o foco. Vocês podem estar valorizando mais o dinheiro do que a mim. Vocês podem fazer isso. Vocês, porque é isso que está em jogo aqui. O dinheiro versus Deus. Você ama mais a quem? A matéria ou ao Deus Todo-Poderoso, que inclusive é o Criador da matéria? E logo depois disso ele diz: o que vale mais? O seu corpo ou a sua veste? O que ele está dizendo é exatamente isso. Vocês, homens, podem colocar o seu coração no dinheiro. Vocês, homens, muitas vezes valorizam mais o dinheiro do que a mim, que sou o seu Deus. Eu não faço isso. Eu sei quem é mais importante. Eu sei que vocês são muito mais importantes do que os pardais. Eu sei que vocês valem muito mais do que um campo de trigo, do que toda a fauna, do que toda a flora, do que todos os metais preciosos que existem, do que um campo repleto de gado. Eu sei, por isso eu cuido daquilo que eu valorizo. Vocês querem dizer que eu sou como vocês? Vocês querem dizer que eu não sei diferenciar o que de fato importa? É isso que vocês pensam? Vocês pensam que eu sou como vocês? Eu não sou como vocês. Eu sei o que importa. E o que mais importa para mim é o meu povo. E eu sei diferenciar. E eu sei guardar e proteger o meu povo. Aquilo que te é mais precioso, você cuida melhor. É isso que Deus está dizendo. Eu cuido de tudo. Eu cuido até dos pardais que são insignificantes. Não vou cuidar da coisa mais preciosa que eu tenho? Gente, nós compramos um sofá recentemente, acho que um mês. Aí uma criança ameaçou de pular no sofá. Quase houve homicídio. Mas é óbvio. Depois de um mês, 3 meses, 4 meses, falei, daqui a pouco a gente enjoar, aí tudo bem. Agora não. Agora não. Aquilo que é precioso, você cuida.
aquilo que você considera mais precioso, você tem todo um cuidado. É por isso que quando você pega um bebê no colo, pode reparar, a não ser se você for completamente doido, você fica diferente quando você pega um bebê no colo. Totalmente diferente. Extremamente cuidadoso. Por saber o que vale, por saber quão frágil é. Deus está dizendo, eu sei o que vale mais. Eu sei, e eu cuido. Segundo, os homens valem mais do que os animais e as plantas. Ele cita os pássaros e depois ele cita também as plantas. E diz, olha, os pássaros não plantam, não ajuntam em celeiros. Vocês fazem isso e devem fazer. Mas eles não fazem. E nenhum pardal morre de véspera. Nem mesmo esses animais mais insignificantes morrem antes da hora. Vocês acham mesmo que eu, que contabilizo até as rolinhas e os pombinhos, que nenhum deles morre antes da hora, mas vocês acham que eu vou deixar que vocês morram antes da hora? Veja o que ele diz em Mateus 10. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer do inferno a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Não se vende ali 2 pardaizinhos, ele pega o animalzinho mais barato e diz, está vendo? Não se vende um pardalzinho lá por algumas moedinhas, e nenhum deles cai sem o meu consentimento. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis do que muitos pardais. Do que muitos pardais. Se nem um fio de cabelo da sua cabeça cai, sem a permissão divina, você acha que o seu emprego vai cair? Se Deus não quiser? Você acha que você vai tombar antes da hora? Se até o fio de cabelo que cai da sua cabeça, Deus diz, caiu porque eu quis. Porque se não quisesse, eu não caía. E no caso, a gente sabe que ele quis. No meu caso, pelo menos, ele quis. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas enfim, ele controla tudo. Não vai controlar o seu corpo. Se o seu corpo vai cair no caixão, a hora que cair é a hora que Deus quis. O medo vai bater. Mas quando ele bater, a cura não é um ansiolítico. A cura é, eu creio. Eu confio. É assim que você põe a ansiedade para correr. A ansiedade é esse cobrador inoportuno que bate à sua porta 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, várias vezes. E você o enxota. Mês que vem, ele volta lá. E mais uma vez você tem que dizer para ele, eu creio, eu creio, eu creio. E você terá que fazer isso a vida toda. Porque numa leve brecha, ele aparece com o rostinho dele lá. O Senhor, ansiedade. E você deve expulsá-lo, dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. O Senhor é o meu Deus, Ele cuida de mim. Eu posso não entender o que está acontecendo, mas eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. E nós vimos aqui que Deus, em Mateus 6, declara que nós devemos buscar o reino. Se buscarmos o reino, ele disse, não se preocupe com mais nada. Preocupe-se somente em buscar o meu reino. Aí então, você não precisará andar ansioso de coisa alguma. E ele fala das vestes também. Está vendo os lírios do campo? Nem Salomão se vestiu como os lírios. O que ele quer dizer? Você pega lá uma flor, a cor, a textura, é a coisa mais linda. Eu comprei hoje como que é o nome? Próton? Não lembro como é o nome. Gente do céu, como é que é? Cara, a coisa mais linda. Verde, amarelo, vermelho. Meu Deus do céu. Que espetáculo. Que espetáculo. Aí Deus diz, está vendo? Eu os vesti.
Eu os vesti. Vesti as plantas, não vou vesti-los. Vocês, meus filhos, não vou guardar vocês. É irracional. É simplesmente irracional que vocês andem ansiosos. Não faz sentido algum. Terceiro, você não controla nada. Por ansiosos que vocês estejam, vocês podem acrescentar 1 hora à vida de vocês? Pergunta Jesus. 1 hora. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês não possuem controle de nada. Vocês podem comer certinho, vocês podem fazer exercício e ainda assim morrer jovem. Ansiedade, ela nasce no coração do homem que pensa ter controle de alguma coisa. Pensa que pode fazer alguma coisa em si mesmo. Ali nasce a ansiedade. Pense, por exemplo, nos filhos. Meus filhos erram pela 1000ª vez. E eu os repreendo e os educo, os ensino pela 1000ª vez. E eu faço o que eu posso fazer. Eu não fico pensando, nossa, como é que vai ser amanhã? O que eles vão fazer? Eu não sei. Quer dizer, eu não sei o que eles vão fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Se eles forem vagabundos, de mim não vão ter nada. Não terão minha ajuda. Eu sei o que eu vou fazer. E eu vou para a praia de boa. Enquanto ele vai andar de bicicletinha e vai ficar ali, ralando. Eu vou seguir a minha vida. Agora, o que eles vão fazer? Eu não sei. Eu posso cuidar da minha vida. Quer dizer, nem da minha eu cuido. Aí eu vou ficar lá, nossa, o que eles vão fazer? Eu faço o que está ao meu alcance. E aí eu deito e durmo em paz. Ah, mas se eles me fizerem passar vergonha, se fizer, Deus vai usar para me quebrantar. E se eles forem assim, Deus vai usar para o meu bem. Deus vai usar, não importa o que aconteça. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então a minha única preocupação é amar a Deus. Essa é a minha preocupação. O que eles vão fazer? Olha, eu tenho levantado cedo e dado duro e dado o meu melhor por eles. Pensado neles o tempo inteiro. Agora mesmo eu podia comprar um outro carro. Não vou comprar. Que eu penso neles. Estou guardando, pensando neles. Eu faço a minha parte. E se eles não retribuírem? E se? Sim, é possível. Já expliquei isso para vocês em outra pregação. Sobre aquele texto lá. Se você ensina o filho, a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. Não é uma promessa generalizada. Já expliquei isso em outro. Enfim. Eu não sei. Há uma grande chance de que dê tudo certo. Enorme. Como diz Provérbios. Mas Deus foi um pai perfeito. E Adão escolheu errado. Eu fico em paz. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Em relação ao nosso trabalho, eu inúmeras vezes penso, o que eu posso fazer para melhorar? Mas às vezes me bate aquela tentação da angústia. Jesus Cristo, há 4 anos eu estava fazendo coisas tão erradas e não percebia. Será que agora o que eu estou fazendo errado agora que eu não percebo? Eu não sei, vou continuar orando todos os dias, vou tentar melhorar, vou ler, vou melhorar um pouquinho a cada dia. E que Deus me ilumine, que Deus me guarde. O que eu posso fazer, o meu máximo eu estou fazendo. O meu máximo. Estou deixando ali o meu sangue. Agora, é Deus quem faz. É Deus quem guarda, é Deus quem opera. Cabe a mim confiar nele. Eu não controlo nada. Eu não controlo nem mesmo a minha vida. 4, incredulidade. Homens de pequena fé. Deus diz isso. E o tom aqui, Jesus diz aqui, não andem ansiosos, homens de pequena fé. E o tom é de repreensão. É ridículo a incredulidade. É simplesmente ridículo. Sim, às vezes nós somos ridículos. Mas é importante que se diga, é ridículo. Você pergunta para o crente, você crê que Deus abriu o mar vermelho? Creio. Você crê que Deus criou os céus e a terra? Ele responde, creio. Você crê que Deus andou sobre as águas, que Jesus andou sobre as águas? Creio. Você crê que Jesus venceu o diabo, venceu a morte, venceu o mundo, conquistou a salvação eterna para mim e para você? Creio. Você crê que Ele pode dar arroz e feijão para você amanhã? Não sei. Faz sentido? Vê se faz sentido. Vê se faz sentido. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pergunta o apóstolo Paulo. É mais ou menos assim.
Você crê que Deus deu uma Ferrari para você, a salvação, mas você está em dúvida se Deus tem poder para te dar um Fusca, para suprir as suas necessidades. O ansioso ofende a Deus. Ofende a Deus. Ele está dizendo, com sua ansiedade, Deus não é suficiente. O Senhor não cumprirá a sua palavra. O Senhor mente. Por isso, eu temo. Uma vez eu falei sobre um pai. Falei assim, olha, quando você é criança, você está apavorado por conta de alguma coisa. Mas aí você gruda no seu pai e você se sente seguro. E aí eu falava sobre isso. Falei, Deus é assim. Mas aí uma moça disse assim, mas e quando o seu pai saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou? Aí eu falei, o meu Jesus não saiu para comprar cigarro. E eu estou falando é dele. Você está pensando que Jesus é como o pai que saiu para comprar cigarro? Por isso que você está ansioso? Porque é óbvio. Tchau, filha, vou ali comprar cigarro e não volta. E ela fica preocupada quando alguém diz tchau. Ela não sabe se a pessoa vai voltar, entendo? Mas e em relação a Jesus? Quando Jesus nos deixou na mão? Quando ele disse, volta daqui a pouco e não voltou? Quando isso aconteceu em relação a Deus Pai? Jamais! Não faz sentido algum, então, que andemos ansiosos. Quinto e último princípio. O amanhã trará os seus cuidados, ou seja, não se preocupe. Mateus 6,34. Basta a cada dia o seu problema. Basta a cada dia o seu problema. Não pense nos problemas de amanhã. Nós vivemos a era dos planejadores e dos controladores do amanhã. Os homens que dizem, qual a sua meta para daqui a 5 anos? O que você vai fazer daqui a 10, 15 anos? De forma alguma é errado que planejemos. De forma alguma. Pelo contrário, é mandamento. A Bíblia chama isso de prudência. O homem pode fazer planos, mas Deus lhe dirige os passos. Mas o homem deve fazer planos. José planejou a longo prazo a economia egípcia. Provérbios elogia a formiga que ajunta para o inverno. Ela está pensando lá na frente. Jesus disse que o homem que constrói uma casa sem fazer a conta se ele tem todo o dinheiro para construí-la toda é imprudente. Ele deve fazer um cálculo, ele deve fazer um planejamento. Ora, então, por toda a Escritura, está muito claro que planejar de forma alguma é algo pecaminoso. Entretanto, é errado achar que somos donos do amanhã. E é isso que a nossa geração, influenciada por homens pagãos, tem acreditado, que ela tem o controle de tudo, do amanhã, do que ela vai fazer, do que ela será. Não é errado planejar, mas é errado achar que temos controle. Devemos planejar. Se queremos ir para a praia surfar, devemos ir preparados com a nossa prancha. Mas devemos saber que, ao chegar lá, pode acontecer de não ter ondas. Porque não fazemos ondas, não criamos ondas. Deus faz. Deus sopra. É isso que o crente faz. Ele pega a sua pranchinha, mas ele vai tranquilo, sabendo que é Deus que vai abrir o tempo, fechar o tempo, controlar a maré. E ele faz aquilo que está ao seu alcance e entrega nas mãos de Deus. Como diz Tiago, estou vendo que vocês estão dizendo aí que amanhã vocês vão ir para tal lugar, vão fazer negócio. Parece que vocês são homens muito determinados, muito bem resolvidos, tudo bem planejadinho. Mas eu quero lembrar a cada um de vocês o seguinte, que vocês, antes de fazerem qualquer coisa, vocês devem dizer assim, se Deus quiser, nós iremos. Se Ele quiser, nós iremos. Por isso falamos isso, amanhã eu vou ir na sua casa, se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, você não vai. Por quê? Tiago diz, vocês são como a neblina que de manhã está presente e daqui a pouco foi dissipada pelo vento. Você pode fazer planos, mas Deus dirige os seus passos. Em Israel, o povo de Israel, lá no deserto, todo dia de manhã, eles deveriam orar
e o maná iria cair. Todo dia eles deveriam ter fé. Eles não podiam acumular para 3 dias. Não, eles tinham nem para 2, eles tinham que apenas para o dia. É óbvio que isso é só uma figura, porque entrando em Canaã, eles guardaram e eles acumularam. Como José também havia acumulado. Mas Deus havia feito aquele teste ali com eles, para que eles aprendessem a confiar em Deus todo santo dia. E essa ideia se perpetua. A ideia de que todo santo dia você tem que abrir a boca e clamar por um milagre. De que todo dia você tem que orar pelo pão nosso de cada dia. Ao invés de maná, é o pão nosso. Todo dia. Todo dia viver na dependência. Mas eu sei. Eu sei. Pense nessa cena. Todo dia eu levantar e a minha panela estar vazia, e todo dia eu ter que orar por um milagre novamente, meu Deus, estou cansado, não aguento mais. Mas era assim que Israel viveu toda a sua vida enquanto esteve no deserto. Nós estamos no deserto. Ainda que você tenha guardado algo na despensa, você deve viver por um milagre todo dia. Todo dia. Todo dia, confiando que Deus vai prover o que você precisa para sobreviver. Seja o pão, seja a força, seja a esperança, seja a sabedoria. Todo dia. É todo dia abrindo a boca e falando: Deus, eu não sei o que eu faço mais com esse menino. Me guia. É todo dia falando: Senhor, eu não sei mais o que eu faço com esse marido, com essa esposa. Me guia. É todo dia clamando por uma provisão. E você acha que essa é uma circunstância que te deixa ansiosa? Te deixa ansioso? Uma circunstância em que você depende de Deus todos os dias? De forma alguma. Porque Ele é fiel. Ele não é o pai que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Ele é aquele que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês creem? Vamos ficar de pé?